nós iremos estudar um livro da Sagrada Escritura. As quintas-feiras é de doutrina. Nós iremos estudar um pouco de teologia bíblica, se nós chamamos ou damos este nome. É claro que toda teologia deve ser bíblica, deve falar da palavra de Deus, deve falar de Deus. Mas é um termo técnico para distinguir ou fazer uma separação entre teologia sistemática e teologia bíblica. Sistemática é aquela que sistematiza alguns temas, predestinação, eleição, santificação, ou a ordem da salvação, esse tipo de coisa, então, é chamado de teologia sistemática. Teologia bíblica é, à medida que você vai lendo o texto vai te ensinando, né? Você vai olhando em outros textos, vai pesquisando na Escritura e o próprio texto vai falando de vários temas sobre Deus, de teologia. Por isso é chamado teologia bíblica. Então, nós iremos estudar a partir de hoje, às quintas-feiras, um livro. E o livro que nós iremos estudar, ou melhor, uma carta que nós iremos estudar a partir de hoje, às quintas-feiras, e assim entender sobre ela, é o livro de Apocalipse. Portanto, abram as vossas Bíblias na carta de Apocalipse. Vou fazer uma pergunta. Você já recebeu alguma carta alguma vez na sua vida? As jovens, dificilmente, né? Já, né? Antigamente era assim. Eu lembro que a minha avó tinha um filho que meu tio, né, morava em São Paulo e a gente em Pernambuco. Ela pedia para a minha irmã, que era mais velha, né, escrever. Naquela época tinha aquele centro de telefone, né? E era muito difícil, muito caro, aí era muito mais fácil carta. Então ela se comunicava com o meu tio através de carta. E se você já recebeu uma carta, ou se já escreveu uma carta, você sabe que os assuntos a serem tratados, eles ficam muito mais fáceis de ser entendidos quando o próprio indivíduo que recebe, ou destinatário, né, que recebe aquela carta, lê, compreende, porque aquilo faz sentido para ele. E, me lembro o nome da senhora, Val, né? Acabou de me falar, eu já esqueci, dona Val. Se eu pegar uma carta que ela recebeu, dificilmente eu vou entender, porque não vai fazer muito sentido para mim. Mas para ela faz sentido, cada palavra, cada termo, né? Porque ela está inserida dentro daquele contexto, foi direcionado para ela. Então ela vai entender muito mais rápido, muito mais fácil do que qualquer um de nós, se pegarmos uma carta que ela recebeu e lermos. Pode entender alguma coisinha ou outra, mas dificilmente vai entender com profundidade aquela carta. Mas quando uma carta é escrita para você, você compreende. E a carta do Apocalipse foi escrita para nós. É possível compreender, é possível entender ela e receber a mensagem que Cristo revelou ao apóstolo João. Então, nós iremos estudar esta carta, iremos aprender algumas coisas sobre ela, e não teremos pressa, porque ela é uma carta, sim, alguns detalhes difíceis, mas vocês verão que ela é muito fácil também, porque ela tem uma mensagem muito simples. Teve uma certa vez uma pessoa falou para mim, o livro de Apocalipse eu não leio porque é para o futuro, tem umas coisas lá que traz um pouco de medo. Quando Cristo vier ou voltar, a gente vai entender. Então, vou ler ela agora. A pessoa lia a Bíblia, mas não lia Apocalipse, como se não fizesse parte do cânon sagrado, não fizesse parte da revelação de Deus, mas faz parte da revelação de Deus. Faz parte da revelação de Deus, é possível compreendê-la e entender a sua mensagem. Agora deixe-me perguntar o que você acha que é ou qual é a mensagem do livro de Apocalipse. Na sua percepção, se você já estudou,
em alguma oportunidade aqui na igreja, se você já meditou neste livro, você acha que é a mensagem? Qual é a mensagem desta mensagem profética? Certo. Quem mais? Revelação da vitória do povo de Deus. Certo. Reverência. Reverência. Mostra a volta de Cristo. O que mais? Mas essas definições, essas proposições que vocês estão trazendo, vocês acham que é a mensagem geral ou é um tema específico que está inserido dentro da carta? Esses temas que vocês estão trazendo é porque estão inseridos ou vocês creem que é o tema geral da carta, o propósito? Porque quando o apóstolo João recebe a revelação, ele recebe com um propósito. Tem um propósito aos ouvintes. Não é, vou revelar a João uma mensagem. Não, Cristo revelou com um propósito específico. É o tema geral. A vitória do povo de Deus. Alguém ia falar? Tendo um propósito de Deus este. Revelação profética. O que mais? Quem quer falar? Então, o propósito seria exortar estas 7 igrejas da Ásia a retornarem a Cristo. Isso? Eu vou fazer uma leitura aqui de parte de um livro que comenta esse texto. Ele começa dizendo o seguinte, quando ele vai falar do livro de Apocalipse. É muito importante. Uma das maiores tragédias da igreja nos nossos dias é o modo tão limitado e incorreto em que Apocalipse tem sido interpretado, com um foco obsessivo no futuro fim dos tempos, com o resultado de que não percebemos que ele contém muitas verdades profundas e encorajamentos relativos à vida cristã e ao discipulado. As visões proféticas de Apocalipse podem facilmente encobrir o propósito de que ele foi escrito como uma carta para as igrejas e uma carta de natureza pastoral. O objetivo de Apocalipse é dar encorajamento para cristãos de todas as épocas, pois Deus está cumprindo os seus propósitos mesmo em meio às tragédias, sofrimentos e um aparente domínio satânico. Este livro é o brado de vitória da Bíblia, pois nele, mais do que em outra parte do Novo Testamento, é revelada a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Portanto, o livro de Apocalipse é um encorajamento para que o povo de Deus persevere na certeza de que sua recompensa final é certa e adore e glorifique a Deus, apesar das provações e das tentações para marchar de acordo com o ritmo do mundo. Em suma, o que o autor aqui está dizendo é que o propósito, é claro que tudo isso que vocês falaram é verdade, está no livro de Apocalipse, mas o propósito geral, quando Cristo Jesus trouxe essa revelação e entregou a João para que João entregasse às 7 igrejas e também a toda a cristandade, é para que ela fosse encorajada a enfrentar os sofrimentos. Porque João sofria, a igreja sofria, e Cristo traz uma revelação para fortalecer, encorajar aqueles que sofrem.
Veja o capítulo 1, nós iremos detalhar algumas coisas já no versículo 1, em seguida nós iremos ler o texto, mas deixe-me esclarecer isso que estou falando com o versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então, João estava sendo atribulado e a igreja também estava sendo atribulada. E é dentro desse contexto de tribulação, de perseguição, morte, muitos cristãos nesse tempo eram mortos por professar fé. E, portanto, dentro desse contexto de tribulação, onde João, o próprio autor aqui, está preso numa ilha chamada Patmos, por causa de Cristo Jesus, por proclamar Cristo Jesus. Então ele sofria, a igreja sofria, e esta mensagem vem para consolar aqueles que sofrem, encorajar, conforme o autor aqui nos disse do comentário deste texto. Ele diz assim, leio novamente, o objetivo de Apocalipse é dar encorajamento para cristãos de todas as épocas. Portanto, é encorajar, fortalecer se você sofre, se você tem angústia, se você tem tristezas. O livro de Apocalipse vai te encorajar a enfrentar as dificuldades olhando para as bênçãos. Porque eu vou resumir isso dizendo o seguinte, para a gente entrar em outros detalhes aqui da carta. Você tem dificuldades de várias maneiras ou em várias áreas da sua vida. Seja ela familiar, financeira, saúde, problemas pessoais que só você e Deus conhecem, problemas de relacionamento ou problemas da própria igreja, problemas no mundo, no seu trabalho, no contexto mais amplo, em geral, contra problemas de todos os lados. Mas quando nós recebemos a mensagem de Deus dizendo, suporte a dor e seja fiel nas dificuldades, persevere, porque o seu sofrimento é passageiro, mas a glória a ser revelada é eterna. E é isso que o livro de Apocalipse diz. E as suas dores são passageiras, mas a sua recompensa. E é dessa maneira que a igreja é encorajada. Porque quando passa pela dor, lembra as promessas. E então nós dizemos, bom, essa dor pode durar uma noite, mas pela manhã a bonança, vem a alegria, vem o sol, a justiça. Eu saio da escuridão, vou para a luz. E é isso que o livro de Apocalipse vai fazer. Vai encorajar os cristãos que sofrem. E se você sofre em qualquer área da sua vida, então este livro, essa mensagem é para cada um de nós, para sermos encorajados a continuar perseverantes e obedientes, lembrando das promessas futuras, das profecias acerca da manifestação de Cristo Jesus. Portanto, em suma é isso. Se, portanto, novamente, você quiser responder essa pergunta, qual o propósito, qual é a mensagem geral do livro de Apocalipse? Você pode dizer isso, é encorajar os que sofrem a suportar a dor, porque a dor é passageira, mas a glória a ser revelada é eterna. Portanto, podemos passar pela dor muito tranquilamente. Agora, vamos ler o versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que... Primeiro, significa a palavra Apocalipse. Sabe?
Ouvir. Revelação. É isso mesmo, é a primeira palavra aí do versículo. Revelação é o significado, a tradução do termo Apocalipse. Então, se é uma revelação, não é nada oculto. Como aquela pessoa que me falou, né? Mensagens ocultas, difíceis de entender. Então, deixa para frente. Deixa para quando Cristo voltar. Aí eu vou aprender de Apocalipse. Por enquanto, não. Mas o próprio texto diz que é uma revelação. Portanto, não é uma mensagem oculta, mística, misteriosa. Não. Revelação. Agora, uma revelação de quem? Cristo. Para quem? Para cada um de nós, seus servos. É por isso que eu falei, se você pegar uma carta de uma outra pessoa, dificilmente você vai entender. Mas se você pegar uma carta que foi destinada a você, você vai entender. Portanto, esta carta foi escrita para você. O texto aí diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Você é servo dele? Então é para você. Então é uma carta para você. Se é uma carta para você, então você pode compreender a sua mensagem. Agora, veja que o texto diz, continua dizendo, no versículo 1 ainda. Seus servos, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas. Quais são essas coisas? Se nós fôssemos resumir aqui o enredo do livro de Apocalipse, e à medida que a gente for estudando você vai ver isso e perceber isso, que o livro de Apocalipse é uma história muito simples. A mensagem é aquela que nós já falamos, mas a história é muito simples. É a história da igreja, logo após a vinda de Cristo Jesus. Sua vinda, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. O que aconteceu com a igreja? E o livro de Apocalipse vai trazer a história da igreja. É claro que vai falar muito do Antigo Testamento, há muitas figuras, e é preciso que você conheça com profundidade o Antigo Testamento, porque muitos elementos que ele vai trazer aqui, muitas figuras, estão lá no Antigo Testamento. O livro de Ezequiel vai ser muito importante, o livro de Daniel vai ser muito importante, o livro de Zacarias vai ser importante. Então, é preciso que nós conheçamos estes livros e com profundidade algumas figuras. E o próprio texto aqui vai trazer, principalmente no capítulo 1, vai trazer aqui a linguagem da vestimenta sacerdotal, das estrelas, do candelabro. Tudo isso é figura do Antigo Testamento, mas que é aplicado dentro do contexto do Novo Testamento para trazer alguma mensagem para nós. Mas o enredo, a história do livro de Apocalipse é esta. O que aconteceu com a igreja logo após a vinda de Cristo Jesus, o seu ministério, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então nós veremos isto aqui. O que aconteceu com a igreja? E esta mensagem, portanto, vai estar todos os capítulos de uma maneira cíclica, repetitiva, mas à medida que a gente for estudando, a gente vai explicando isso. Porque o livro de Apocalipse é dividido por blocos. E ele vai se repetindo a história. Cada vez que ele reconta a história, ele amplia um pouco mais, traz alguns outros detalhes que ele não havia trazido anteriormente. Então ele conta a história de uma maneira muito simples, depois ele vai contá-la novamente, aí ele vai trazer uns detalhes novos. Depois ele vai contar novamente, vai ampliando a história. Mas essa história é a história da igreja, a história dos cristãos, claro que também nós veremos aqui falando da igreja do Antigo Testamento, que se une com a igreja do Novo Testamento e torna-se uma só igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos ensina isso, que Cristo veio, morreu e fez da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento um só povo, uma só igreja, que se apresenta agora diante de Deus. Então nós veremos tudo isso aqui
à medida que formos estudando. Então, é claro que você já ouviu falar na grande multidão, já ouviu falar na besta, já ouviu falar na grande Babilônia, outras figuras que o livro de Apocalipse traz, que as pessoas ficam conjecturando, trazendo algumas alegorias, mas nós veremos os significados de cada uma delas no próprio texto à medida que chegarmos lá. Então, é uma revelação de Cristo para os servos, para revelar as coisas que em breve devem acontecer, ou seja, o que vai acontecer com a igreja, ou o que está acontecendo com a igreja. E, portanto, esta revelação vai revelar isso, o que está acontecendo com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o versículo de número 3 em diante. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aquela pessoa que falou que não leu o livro de Apocalipse, ela está deixando de ser abençoada pela palavra de Deus. Porque o texto mesmo diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam estas palavras. Se você não lê, se você não ouve, se você não estuda, será bem-aventurado. É isso que o texto diz. Bem-aventurados aqueles que leem. Você já leu este livro alguma vez na sua vida? Já meditou? Já estudou? Portanto, é importante para a nossa vida espiritual conhecer esse. Agora veja o versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu. Esta carta, inicialmente, ela é destinada a estas 7 igrejas. Mas isso vai se limitar aqui ao capítulo 2 e ao capítulo 3. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 vai trazer mensagens específicas para cada uma dessas igrejas. Que alguém falou aqui, exatamente, foi o presbítero Luiz, né? Falou, isto, a estas igrejas, um chamado à restauração, a se aproximar novamente de Cristo. Mas isso está no capítulo 2 e no capítulo 3. Depois, a partir do capítulo 4, a mensagem vai se ampliar. Vai falar de toda a igreja de todos os tempos. Então, um outro detalhe aqui no versículo 4. Veja a metade do versículo quando diz assim: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Portanto, João é apenas um instrumento. João não é o autor dessa mensagem, não é o autor dessa carta, ele é o instrumento de Cristo, de Deus, para escrever esta carta. Numa linguagem humana, para que a igreja recebesse esta mensagem de Deus e de Cristo. Porque esta mensagem, conforme o texto diz, vem da parte de Cristo, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7. Uma primeira dúvida que surge, né? O que são esses 7 espíritos? Por que o texto fala da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu? Será que eram espíritos mesmo? Ou tem algum outro significado? Porque o texto está falando de Cristo. Diz, olha, da parte daquele que há de vir. Era, que é e que há de vir. Cristo. Mas ele também fala de 7 espíritos, da parte de 7 espíritos. Você abrir em Isaías 11, veja o que diz lá. Isaías 11, versículo 2. 1 e 2, para ficar mais claro o texto. 1 e 2. Diz assim, ó. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um
renovo. Já uma pausa aqui antes de ler o 2. Vocês certamente já ouviu pregações, mensagens, já leu esse texto, sabe que é uma profecia para Cristo, onde Cristo Jesus aqui é prometido, ele vai trazer renovo, esperança para um povo que está destruído, imerso no pecado. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento. Lá em Romanos, Paulo diz, olha, a árvore foi cortada, mas o tronco ficou. Esse tronco é Cristo Jesus, e esse tronco brotou novamente. Somos nós que estamos ali enxertados nesse tronco, florescemos. Em Cristo Jesus, conforme ele diz lá em João, que nós devemos estar nele, junto com ele ou com ele para podermos ficar. Então, falando de Cristo, o texto está falando de Cristo. Veja o versículo 2 agora. Repousará sobre ele, ou seja, sobre Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso aqui falando sobre Cristo. Sobre ele repousará 7 Espíritos. Portanto, o texto aqui, quando diz da parte daquele que... Estou lendo aqui Apocalipse, tá? 1:4. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, está lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, falando dos 7 Espíritos, como uma maneira ou uma linguagem atribuída a Cristo. Como se o texto estivesse dizendo, ele é a plenitude de Deus, e se manifestou, conforme ele disse, quem vê o Pai, melhor, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. É a plenitude do Pai. Quando as pessoas pediam, mostra-nos, Pai, vocês estão vendo eu? O ver a mim é como se estivesse vendo o Pai. Portanto, quando o texto fala desses 7 Espíritos, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, esses Espíritos aqui está se referindo a Cristo Jesus, como uma maneira de colocar ou atribuir a ele toda a plenitude de Deus. Exatamente. Por isso que isso é a teologia bíblica, onde a própria Bíblia vai explicar ela. Então, o texto está no versículo 4 falando da autoria desta carta. Agora, isso é importante porque, ainda pegando esse exemplo que eu dei, você recebeu uma carta, mas você não sabe o autor dela. Você sabe que é para você, está lá o seu nome. Para fulano ou a fulano, lá o seu nome. Mas se você não sabe o autor, fica um pouco. Você compreender a... Quando você sabe quem é o autor daquela mensagem e ela é destinada para você, isso facilita muito a compreensão da mensagem. E é isso que o texto está aqui dizendo, ou nos mostrando que o autor dessa mensagem é Cristo Jesus. Portanto, ao receber essa carta, eles teriam reverência, saberiam que esta mensagem, diante das dificuldades que eles enfrentavam, iriam fortalecê-los e encorajá-los. Veja aí o versículo 5, como isso fica mais claro. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus, Pai. Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é o autor, portanto, da mensagem? O autor da mensagem é o autor da carta, João. João que escreve. O autor da mensagem desta é Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando o traspassaram, e
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estas palavras introdutórias aqui traz, portanto, o autor e o destinatário. O autor, Cristo Jesus, o destinatário, a igreja, os seus servos, como o versículo 1 deixa claro, para revelar a seus servos, a cada de nós. O autor, Cristo Jesus. Portanto, quando você recebeu uma carta, ou quem recebeu uma carta, alegrou o seu coração? Eu. Muito provavelmente é. Mas quando, antes de abrir a mensagem, antes de abrir a carta, a gente se alegrava, né? Veio notícias, chegaram notícias. E exatamente, né? Exatamente, todo mundo ficava feliz. Chegou notícia, né? Hoje é muito mais fácil, né? Instantaneamente, né? Oi? Ailda? Ah. Era assim mesmo, era assim mesmo. Então veja, se você se alegra ou se alegrou quando recebeu uma carta de um parente, um conhecido, de uma pessoa que você ama, mas não vê há muito tempo, será que receber uma carta de Cristo também não nos alegra? Essa carta é uma carta de Cristo para cada um de nós. Portanto, quando nós lemos esta carta, nós estamos lendo as instruções de Cristo para nós que sofremos, que nos angustiamos, que choramos, que nos entristecemos, que ficamos angustiados, desesperados, não, Paulo diz. Passar tribulações, angústias, mas desespero não. Porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós não entramos em desespero. Mas nós sofremos dores e angústias neste mundo. Portanto, ao receber esta carta, também nos alegramos. Agora, a partir do versículo 9, nós já lemos o 9, João diz assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, na perseverança, em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho. O ano mais ou menos que nós cremos que ele escreveu esta carta, mais ou menos, aproximadamente no ano 90, depois de algumas questões ou teorias, mas a que nós seguimos é esta que fica ali aproximadamente no ano 90, onde o rei ou governador de Roma era Domiciano, este governador que perseguia cristãos, e neste momento João estava preso justamente por isso, por professar fé em Cristo Jesus. E esta ilha aqui, ela fica na região do Mar Mediterrâneo. Ainda esta ilha, claro, ainda existe. Ainda tem o mesmo nome, por incrível que pareça. E ele estava neste lugar, não passando férias, né? A gente hoje vai para ilhas para passar férias, né? Mas ele estava lá ou por causa de uma prisão. E na Bahia, não sei se teve ilhas que eram prisões. Teve ilhas, né, que eles usavam para prisões. Não sei se aqui na Bahia também era assim. E nesse tempo, João está numa ilha desta, onde era usado para prisão. E João estava neste lugar, por causa de Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, achei-me em espírito no dia do Senhor. E alguns acreditam, portanto, que este dia do Senhor era o dia de domingo, o dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E aqui há algo muito maravilhoso, nessas duas figuras que o texto aqui traz.
Primeiro, a figura dos candeeiros, como diz no versículo número 12. O susto que ele tomou, claro, né, ao ouvir uma voz como de trombeta, né? Imagina alguém nas suas costas, né, dar uma buzinada de trombeta. É o susto. Possivelmente, né, ele está lá e vê aquela buzina no seu ouvido. Era Cristo falando a ele. E disse a ele: escreve esta mensagem e manda a estas 7 igrejas. E o texto vai dizer que, voltando no versículo 12, para ver quem falava, ele viu 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro é muito simples, né? Respondeu que são esses 7 candeeiros de ouro, porque o versículo 20 diz, veja aí, o versículo: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele viu esses 7 candeeiros que eram figuras de 7 igrejas, que eram essas que ele cita aqui no versículo número 11. Mas o maravilhoso que eu falei que tem nesse texto aqui está no versículo de número 13. E no meio dos candeeiros, quem é que estava no meio das igrejas? Quem? Um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Esta linguagem aqui, filho de homem, nós veremos hoje, né, da semana que vem, é uma linguagem do Antigo Testamento, principalmente de Daniel, quando fala lá do filho do homem, lá no capítulo de número 7, que haveria de vir, reinar, governar, e o seu reino seria para todo sempre. O texto lá fala o filho do homem. E o próprio Cristo usava esse título para se referir a ele. Em Lucas, muito você vai encontrar esta expressão, filho do homem, filho do homem. Ou seja, o filho do homem aqui, o homem aqui não é Deus, mas o filho do homem aqui, aquele que se encarnou. Essa é a ideia. Olha, aquele que se encarnou, aquele que é filho de homem significa aquele que tem carne, que tem osso, que tem sangue, tem as veias lá e tem todos os órgãos, tem cabeça, tem braço. Então, quando fala filho de homem, está dizendo ele se encarnou, aquilo que Filipenses no capítulo 2 diz, deixou toda a sua glória e se manifestou. Aquilo que João, lá na sua primeira carta, fala, e os meus olhos viram, minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, porque ele se encarnou. Portanto, o texto está dizendo aquele que se encarnou. Aqui é chamado, portanto, o homem para mostrar a sua humanidade, para dizer que também que não foi um vulto que ele viu, mas ele viu uma pessoa. Ele viu Cristo Jesus. E Cristo Jesus estava onde? No meio dos candeeiros. Ou seja, se os candeeiros são as igrejas, Cristo estava no meio da igreja. Então, Cristo anda com a igreja, está no meio da igreja. Cristo está presente. Veja o capítulo 2 também o que diz. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja, que anda. Não somente ele está, mas ele caminha como a sua igreja. Ele está junto do seu povo espiritual. Isso que nós cremos que aqueles elementos, pão, cálice, ali simbolizam também a presença de Cristo, a presença espiritual de Cristo no meio do povo ou junto conosco. E é isso que o texto aqui está dizendo. E isto é o maravilhoso desse texto. Olha, João, escreve a essas igrejas, mas mostra a essas igrejas que eu estou com elas. Isso não é consolo para o que sofre, saber que Cristo está com você? Portanto, se essa igreja sofria, o versículo 9, olha, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. A igreja sofre, aí a igreja recebe uma mensagem, Cristo está andando com você.
Isso não te abandona. Será que isso não consola o seu coração? É por isso que nós falamos que o livro de Apocalipse é para consolar, para encorajar. Porque ao receber essa mensagem, não há crente que não se sinta encorajado e confortado ao saber que Cristo está conosco, está caminhando conosco, está presente na nossa vida. Não há como não ser encorajado, não há como ser consolado. Nós somos, certamente, por recebermos esta mensagem. E este é o maravilhoso desse texto, o versículo 13 e o capítulo 2, o versículo. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cintura de ouro. E esta linguagem aqui, como eu falei, é a linguagem das vestimentas do sumo sacerdote do Antigo Testamento. É por isso que eu falei que o Antigo Testamento é importante para compreender o Apocalipse. Porque nós veremos, é claro que hoje não, eu estou trazendo aqui apenas uma introdução, porque, como eu falei, não tem pressa, né, para estudar esse livro, estudá-lo com calma, mas nós veremos todos esses textos que mostram as vestimentas do sumo sacerdote, que eram justamente estas aqui. Portanto, o texto está dizendo, olha, eu vi Cristo, que está no meio da sua igreja, e ele está vestido com as vestimentas do sacerdote. Por quê? Por que essas vestimentas? Porque ele intercede diante do Pai. Porque esse não era o serviço do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Interceder da ponte entre o povo e Deus. O povo levava o sacrifício ao sacerdote, ou dependendo da época, ao sumo sacerdote, para ele ofertar a Deus. Não era você que ofertava. Agora, o texto nos coloca Cristo Jesus como este que está diante do Pai, porque ele está vestido com as vestimentas do sumo sacerdote. Veja 1 João. Já que está pertinho aí, né? Pertinho. O livro. 1 João, capítulo de número 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, 2:1. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E lá em 1 Timóteo, ele diz também, não temos outro, não, Cristo é nosso único dote diante. E o livro de Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Cristo ele é diferente do sacerdócio do Antigo Testamento. E o texto lá vai dizer, olha, porque o sacerdócio, aqueles homens do Antigo Testamento, tinha oração. E eles só se apresentavam uma vez no Santo dos Santos. Aí o livro, o autor aos Hebreus vai dizer, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Pegue todo o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Todos morreram. Ele está dizendo lá em Hebreus, mas Cristo Jesus, seu sacerdócio é eterno. E ele não se apresenta uma vez por ano, como fazia no Antigo Testamento. Ele está constantemente na presença do Pai. E é esta linguagem que o texto de Apocalipse está fazendo. Para encerrar, veja como, portanto, isso consola os nossos corações. Saber que Cristo Jesus, aquele que intercede constantemente e eternamente por cada um de nós, está diante do Pai, na figura que o texto aqui traz, né, vestido com as vestimentas do sacerdote, mas também está com a igreja. Ao mesmo tempo que ele está lá, está aqui. Isso não é maravilhoso? Por isso, esta mensagem é para Cristo anda com a igreja. O povo sofre, a igreja sofre, é perseguida. Nós veremos aqui, como falei, o enredo é a história da igreja, e o texto vai mostrar aqui os sofrimentos da igreja, a perseguição da igreja. Lembra lá do dragão, lá do capítulo número 12?
O dragão perseguiu Cristo, não conseguiu, que é o filho da mulher. Aí o texto lá depois diz: ele passou a perseguir os descendentes daquela mulher. A mulher ali é a igreja do Antigo Testamento. São os descendentes da igreja do Antigo Testamento. Igreja do Antigo Testamento. E o texto lá vai dizer: aí o dragão passou a perseguir a igreja. Tanto nesta perseguição que a igreja sofre, Cristo Jesus está com a sua igreja, anda no meio da sua igreja, está com o seu povo. Portanto, na sua dor, no seu sofrimento, quando você chorar, se entristecer, se angustiar, as dificuldades vierem, as provações, lembrem-se disso. Cristo Jesus anda no meio dos companheiros. Cristo Jesus anda comigo. Cristo Jesus está presente. Portanto, a presença dele, cheia de glória e de misericórdia, há de suprir a minha vida para enfrentar esta. Deus assim vos abençoe.